Irmãos, esse livro de Colossenses tem 4 capítulos. É um livro muito curto, mas muito precioso. São livros preciosos, curtos e preciosos. Leia durante a semana. É um verdadeiro tesouro. Cada versículo tem palavras, tem ensinamentos. Não dá para passar tudo. Sem brincadeira, eu ficaria dias aqui só falando do livro de Colossenses. Dias, assim, direto. Direto. Amém? Então é muita coisa. Mas o que eu quero te dizer é que foi escrito, né, juntamente com o livro de Efésios e o livro de Filemão. Amém? Mais ou menos 33 ou 32 anos depois da morte de Jesus. Então, no ano 64, 65, depois de Jesus, né? Do nascimento de Jesus. E a essência, o motivo que foi escrito foi justamente para dar um direcionamento à igreja de Colossenses, porque estava tendo algumas doutrinas errôneas, alguns filósofos gnósticos, outras situações lá fora da palavra, estavam se filtrando e colocando outro tipo de doutrina e não a sã doutrina. Essa igreja foi fundada por Epáfras e não foi por Paulo, mas Epáfras foi e falou com o apóstolo Paulo a situação que estava e o apóstolo Paulo escreveu, orientando a igreja, fundamentando ali na fé. Amém? E alertando justamente sobre o engano, para que a igreja não fosse enganada. Como capítulo 2, versículo 4. Eu digo isto para que ninguém vos engane com palavras persuasivas. Amém? Então essa é a essência. E justamente veio dar ênfase o quê? Como Jesus Cristo, como Deus, a deidade de Deus, a divindade de Jesus Cristo, a função de Jesus como plena, como Criador de todas as coisas, como nosso Salvador, não necessitando de obras, de sacrifícios para que a pessoa atinja a salvação. Então, o serviço de Jesus foi completo. Essa é a ênfase, né? E eles estavam desvirtuando até com relação a isso. Então, basicamente, vou deixar só essa introdução aqui, em nome de Jesus. Amém? Nós vamos tentar ir até o versículo 12. Capítulo 1, de 1 a 12. Vamos abordar aos poucos aqui. Logo no capítulo 1, versículo 1, Paulo diz assim: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, eu, irmão Timóteo. Eu também quero colocar como título, olha, pleno conhecimento da vontade de Deus. Pleno conhecimento da vontade de Deus. Então nós podemos ver que há uma apresentação do apóstolo Paulo à igreja. Paulo, quem? Apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus. Isso me ressaltou que Paulo sabia quem ele era. E nós precisamos também saber quem nós somos em Cristo Jesus, na igreja do Senhor. Saiba quem você é, quem eu sou. Quem eu sou? Eu sou um filho de Deus. Eu sou um amado do Senhor. Eu sou parte integrante da igreja do Senhor. Eu sou uma bênção. Olha, não sou perfeito, mas eu estou no caminho de Deus. Jesus Cristo, ele derramou seu sangue para me salvar. Eu sou justificado. Justificado, pois, mediante a fé, tenhamos paz com Deus por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Olha só quem eu sou. E muitos falam, não sou nada. Você é muita coisa. O inimigo, ele sempre coloca essas situações para que você se distancie e não seja uma potência nas mãos de Deus.
Amém? Deus pode te usar e vai te usar poderosamente. Depende de você. Depende de você. Apóstolo de Jesus. Há um tempo atrás, ele era um perseguidor da igreja. Matador de crente. Enjaulador de crente. Era esse cara aí. Cheio, arrogante. O Senhor chegou e quebrou ele. Quem eu sou perante o Senhor? De repente fala, olha, mas eu sou tão pequeno, eu preciso crescer tanto mais e tal. Cresça, irmão. Estamos aqui. Vamos dar as mãos e o Senhor vai nos elevar cada vez mais. Amém? Prosseguindo aos santos e irmãos fiéis em Cristo. Santos, irmãos, nós somos santos, separados. Muitos, eu até entendo, talvez algum irmão ou outro, poxa, nós santos, será que... não somos santos. Nós somos tão imperfeitos, tem tanta coisa e tal. Irmãos, nós somos separados. É lógico, nós estamos nesse processo de uma santificação até chegar a uma santificação plena, onde iremos receber um novo corpo, santificado, glorificado, assim como Jesus. Mas nós somos santos. Nós somos separados para o Senhor. Santos é separado. Irmão, aquele que aceita Jesus como seu único e unigênito Salvador, recebe uma marca do sangue de Cristo. Já imaginou? Marca. Irmão, até quem tem gado marca, irmão. Só tem lá sua fazenda. Aí pega lá e... Hoje deve ter uma técnica até para não machucar tanto o animal, né? Nós somos do Senhor Deus, marcados pelo sangue de Jesus Cristo, santificados, justificados. Amém? Você é isso. E acha que é pouca coisa? Quando o Senhor olha para nós, irmão, não vê o Luiz, não vê o Márcio, não vê o Josimar. Não. Sabe quem ele vê? Ele vê o sangue de Jesus. Irmãos, o Senhor não vê os nossos pecados em Cristo. Todo mundo 0 quilômetro. De repente a nossa consciência pecaminosa, muitos não conseguem se perdoar, fica lembrando das coisas horríveis que fez. Irmão, aquele que não tiver pecado, lance a primeira pedra. Todos pecaram. Todos. Mas em Cristo, zera tudo. Somos limpos. Não tem como o inimigo nos acusar. Amém? O inimigo pode falar, você fez isso, você agora está dando uma de crentinho. Eu te conheço, rapaz. Seu isso, ladrão, safado, prostituto, traidor, tal, homicida, você é agora de crente, ladrão. Eu sei, roubei contigo. Sonegador, você é mentiroso, você é tudo. Nome sujo, de sujo, até tudo. Te conheço. Aí você baixa a cabeça, ó. Tudo isso já foi confessado pelo Senhor Jesus ao Pai. Mas espera aí. Tem uma coisa aí que eu não confessei. Espera aí. Aí você vai e confessa. Senhor, meu Deus, eu me arrependo, ó Pai, de ter feito isso, isso, isso. Eu confesso ao Senhor. E te peço perdão em nome de Jesus. Amém. Acabou. Agora não tem mais nada. Estou limpo. Você entendeu? É assim, irmão. É na hora. O Senhor nosso Deus está sempre pronto a nos receber. Por isso que nós somos santificados. Fiéis. Mas precisamos ser fiéis, tá, irmãos? Fiéis é aquele que não larga.
Já viu aquele jogador fiel? Os caras que gostam de jogar bola, meu irmão tá dando raio e tal. O campo já não, nem nada. Vamos, vai ter futebol? Vai sim, rapaz. Se é uma chuva passageira, logo vai dar certo. O cara não larga o osso. Não larga o osso. Jogador fiel, a gente tem que ser um crente fiel, irmão. Não. Tal situação vai ser resolvida no Senhor. Essa tempestade vai passar, mas o Senhor permanece. Amém? Irmãos, prosseguindo, olha só, versículo 3. Graças damos a Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vós, porquanto ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está reservada nos céus, do qual já antes ouviste pela palavra da verdade do Evangelho. Olha só, o que ele falou: fé em Cristo, amor para com os santos em comunhão e esperança. Então, por esse amor que nós recebemos do Senhor Jesus, e a fé, é gerado a fé em nós pela palavra. E aí também nós temos a esperança de uma eternidade com o Senhor. Esperança, irmãos, na origem vem de esperar. A pessoa fica esperando algo que vem ainda. Você está esperando? Estou esperando. Como é que você sabe que vem? Não, vem, eu creio na palavra. O Senhor virá, tem a eternidade, tem os céus, tem a paz eterna. Tem o inferno também, eu não vou para lá não. Eu vou para... Você entendeu? Isso é esperança. A fé, ela começa com uma esperança, mas só que a fé, ela é palpável, ela é real. Já não é no futuro, a fé é presente. A fé, você é um termo de posse da sua bênção. Essa é a fé, é o meu registro. Mas como você sabe disso? Eu tenho fé. É aí que as pessoas são curadas. Irmãos, guarda, eu vou te passando coisa aí, você pega, hein? É aí que a pessoa conquista coisas grandes, materiais, espirituais, curas. Move os céus pela fé. Não só com a esperança, porque pela fé a pessoa traz o céu aqui. É o que move o coração de Deus, é a fé. Amém? Tanto é que Hebreus 11:6, né? Sem fé é impossível agradar a Deus. Tudo é pela fé. Você entende isso? Se você for lendo os evangelhos, as pessoas curadas, Jesus, que queres que te faça? Está vendo se a pessoa tem fé ou não? Amém? Aquela mulher com fluxo de sangue, ela arrancou uma cura de Jesus. Ela falou: olha, se eu tocar na orla, eu serei curada. E foi. Declarou, foi e foi curada. Fé. Irmãos, fé você traz para o presente o mover de Deus. Amém? E o Senhor fala. Muitas das vezes a coisa ainda vai acontecer, tal momento o Senhor fala contigo, vai acontecer tal coisa. A pessoa pode crer ou, não, você tem que falar, eu creio. Se for bom, né? Se for ruim, já repreende em nome de Jesus, cancela, já destrói essa palavra aí em nome de Jesus. Amém? Mas acontece isso, muitas das vezes está orando por alguém e o Senhor abre ali o entendimento e lança a palavra. Já aconteceu várias vezes.
Amém? Com relação à cura, com relação a algo, é importante ter isso. Como a salvação. Quem tem dúvida da salvação? Ao aceitar Jesus, nós somos salvos. Isso é fé. Amém? E já desfrutamos disso no presente. Glória a Deus. E quer ver? 1 Coríntios 13 fala justamente desses três. 1 Coríntios 13. Olha só. Finalzinho. Porque quando... Não, 13. Ó, 13:12. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor... Estou olhando 1 Coríntios, 2 Coríntios, 1 Coríntios. Amém. Isso. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. E esses três, o maior deles é o amor. Então, irmão, a fé, a esperança e o amor. Mas o que o Senhor mais quer de nós é o amor. Então não adianta a pessoa ter fé, ter tudo, amém? É importante, muito. Mas tudo regado no amor. Amor ao próximo, amor a Deus, amor no relacionamento, amor à igreja do Senhor. E aí dá tudo certo. Esse texto de 1 Coríntios 13 fala do amor. O amor é benigno, não é invejoso, não trata com leviandade e não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca seus interesses, não se irrita, não suspeita mal. Isso é amor. O que adianta a pessoa ser de Deus e não ter amor? O amor nunca falha. Amém, irmãos? Então é importante isso. E o apóstolo Paulo elogiou essa igreja porque eles tinham isso. Fé em Cristo, amor e esperança. Amém? Então, eles davam testemunho disso. Isso é importante, irmãos. A gente testemunhar. Amém? Amém. No versículo 6, diz assim, olha, como já chegou a vós, como também está em todo mundo. Ou seja, o evangelho chegou naquela época em todo mundo. Irmãos, para analisar. 30 anos depois da morte de Jesus, o evangelho já estava em todo mundo. Sem nenhum meio de comunicação, como nós temos hoje. Então, é um chamamento para a gente propagar o evangelho, falar de Jesus, irmãos. O evangelho genuíno do Senhor. E falou, já vai frutificando, como também entre vós, desde o dia em que ouviste o conhecimento. Ou seja, o evangelho tem que produzir uma mudança, uma frutificação, um resultado na nossa vida, na vida dos nossos filhos. Então não adianta viver, né? Como a Elma falou aqui antes, da mesma forma, tem que gerar mudança em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Amém. Irmãos, versículo 9, de 9 a 12, é uma oração do apóstolo Paulo para os irmãos lá de Colossenses. Você viu que ele ressaltou essa questão da fé, do amor e da esperança. Mas ele ora por pleno conhecimento da vontade de Deus e pelo conhecimento de Deus para eles. Vamos ver esse texto. Se fosse House aí na versão ARA, Almeida Revista e Atualizada, eu acho que está na versão fiel. Essa versão Almeida Revista e Atualizada pelo menos é um pouco melhor. Irmãos, eu não vou demorar muito, mas preste atenção.
Essa oração está em Colossenses 1, de 9 a 12. Eu dou ênfase aí no pleno conhecimento de Deus. Eu também até coloco para vocês, para se possível você meditar nessa oração, até decorar essa oração, fazendo a primeira pessoa. Tipo assim, Senhor, eu quero transbordar do pleno conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual, a fim de eu viver de modo digno do Senhor, para o teu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento do Senhor, de Deus, sendo fortalecido com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda esperança e longanimidade, com alegria. E eu te agradeço, Pai, por participar da herança dos santos na luz. Amém? Então, essa é a oração. E vamos falar um pouco dela aqui, né? Então, o que é isso? Pleno conhecimento da sua vontade. A vontade de Deus para nós. Nós precisamos conhecer a vontade do Senhor. Irmãos, muitas das vezes a gente fica colocando a vontade de Deus em tudo. Tipo assim, a pessoa morreu, a vontade de Deus. A pessoa teve um troço lá, a vontade de Deus, irmão. Deus sabe de tudo. Eu sei. Até isso não falou nada. Tal coisa, né? Então a vontade de Deus. Irmãos, e tirando a responsabilidade. Deus nos deu, logo no início, se você vê em Gênesis, fala, crescei, dominai, frutificai, controlai a coisa aí. O que Deus mais respeita de nós são as nossas decisões. Ele não quer ninguém robotizado. Né? Ele não quer ninguém controlado. Ele deixa a pessoa. Vou te falar um negócio, estou lembrando, eu tinha preparando uns jovens para uma atividade, né? Aí eu orientava, falava, e o que eles tinham que fazer, e depois eu deixava eles à vontade, fazia uma parte orientando e tal. Aí, olha, agora vocês vão ficar livres aí 30 minutos, fica à vontade aí e tal. Aí eu ia para um local fechado, de vidro, em que eu via e eles não me viam. E eu ficava olhando eles. Ficava olhando. Uns não estavam nem aí. Outros estavam treinando. Não só treinando. Chamava os outros, orientava. E agora, vai lá e tal. Nesse momento eu vi os líderes. Aquele é líder. Aquele é líder. E esses líderes não paravam, eles ficavam até ficar bom, melhor, ainda pegavam os outros, faziam um grupamentozinho e tal. Ali eu já filtrava. Percebeu? Tinha outro que assentava e estava nem aí. Mas eu estava vendo. Percebeu? Então, Deus é assim, um exemplo, né, muito rasteiro, em escala muito maior. Deus, ele quer ver a essência. Irmãos, deixa eu te falar. Há coisas futuras, não só aqui nesse período, na eternidade, com o estabelecimento do milênio aqui na Terra, que Deus vai dar autoridade e posição para aqueles que são fiéis. Aí vai confiar coisa poderosa, governos, autoridades tremendas. Da mesma forma, não se pode dar um poderio muito grande em alguém que você não confia, confere? Mesma coisa a Deus. Então, essa nossa passagem é para a pessoa mostrar quem é mesmo. Né? Tipo assim, se a pessoa for paga e tal, pelo Vimeo tal, a pessoa muda, irmão. E fica boazinha. Molhou a mão, fica elétrico. Por que para o Senhor não é assim? Deus está vendo. Entendeu?
Por que para socorrer um irmão não é assim? Para apoiar um irmão, as coisas do Senhor. A igreja é do Senhor, irmão. É o reino. Por isso que eu me dedico, sim, quando estou socorrendo, atendendo alguém, sou até chato, sou mesmo. Por quê? Porque eu faço para o Senhor. É ovelha de Deus. Eu não tenho interesse não, tá, irmão? Fica tranquilo. Sim, eu tenho muito interesse que a pessoa fique boa, que resolva a situação. Eu vou até no limite. Amém? Porque Deus está vendo, irmãos, e é de coração. Tem hora que a minha esposa fica até nervosa. Irmão, Elma já ligou para fulano de tal, já viu? Já vi, meu bem, já vi. Veio, com obra de novo. Você entende, irmão? O Senhor vai recompensar quem é fiel. Com autoridade poderosa. Muito grande, irmão. Não dá para dimensionar. E é importante a gente ter essa esperança, né? Saber que o Senhor vai ver cada um aí. Amém? Então, pleno conhecimento da sua vontade. Qual é a vontade de Deus em cada situação? Tem a vontade geral pela palavra. Você lê a Bíblia toda, eu estava querendo lembrar quantas vezes eu li a Bíblia toda, eu não sei. Quantas vezes? Eu não sei. Eu não fico pegando, nesse ano vou ler, eu pego, eu gosto de ir mais profundo. Eu já tive esse período de querer ler a Bíblia várias e várias vezes, mas agora eu pego um livro e vou lendo, vou na direção aí, preparando a palavra. Mas o que acontece? Quando você lê a Bíblia como um todo, você conhece a direção de Deus, o que Deus quer, a nível geral. E a palavra fica no seu coração. Vem a situação, você sabe o que é de Deus e o que não é. Amém? Mas tem as particularidades. Tem aquela vontade geral, mas tem a vontade específica. Não está na Bíblia se você tem que mudar ou não para outra cidade. Sair do trabalho ou não. Recebi uma proposta para ganhar 2 vezes mais. É por dinheiro, já vou? Percebeu? Então, é isso que eu quero falar um pouco com vocês. Qual é a vontade de Deus nessas coisas? Com relação a pecado, já manda na cara, né? Tal coisa é pecado, não é a vontade de Deus. Mas aí vem as situações, os senões, mas se... Aí a gente está aqui para orientar, te ajudar. Mas toma cuidado com relação a isso. Por isso que Paulo orou. Cuidado com pessoas que se aproximam. É mais ou menos assim, você está lá na sarjeta, né? Nas trevas. Ninguém vem falar do evangelho. Aí você chega e ganha para a igreja do Senhor e tal. Aí começam a colocar coisas. Olha, não é bem assim. Percebeu? Tem algumas seitas aí que é complicado. Então você tem que se firmar com a palavra de Deus na direção da igreja para você ter sempre o caminho. Amém? Não busque a gente na dúvida. Mas o Senhor, Ele fala, testificando no Espírito Santo, com a direção que você tem que tomar, com relação a namoro, casamento, mudanças. A gente não quer ficar controlando ninguém, tá, irmãos? Eu não gosto disso. Tudo que a pessoa for fazer, ela tem que perguntar o que vai fazer e tal. Não, isso não é legal. Você tem que desenvolver a intimidade com o Espírito Santo e uma conexão com a sua esposa, com o seu marido, para juntos verem a direção de Deus. Se tiver alguma dificuldade de assimilar, nos procure. A gente vai orar com você. Amém? Tem coisa, eu vou dizer como é que eu sou. Eu não gosto de que, olha, não faça isso, faça aquilo. Se for pecado, eu vou falar. Se for uma atitude sua, eu vou levar você a tomar uma decisão. E mesmo que o Senhor me fale que não vai dar muito bem, eu não tenho coragem de falar assim para a pessoa, olha, isso aí vai dar furada. Não, eu levo a pessoa a refletir sobre aquilo. Será bem?
Será, meu irmão? Olha tal coisa, olha tal situação. Eu vou levantando questionamentos. Eu não fico conduzindo ninguém. Mas se a pessoa falar, mas assim mesmo eu vou e tal. Só se Deus me falar bem claro que aquele caminho vai levar até a morte do cara, coisa assim. Aí eu chego e falo. Mas eu vou levando a pessoa ao questionamento, colocando as situações. Amém? Você entende isso? Mas, como você vai saber a vontade de Deus? Orando, buscando no Espírito Santo, estando em comunhão com a sua esposa. Ah, mas sua mulher não sabe nada de negócio. Você sabe. É assim que é bom. Porque é desse momento, dessa situação, que o Espírito Santo vai te falar. Por ela não saber nada. Ela vai ser uma válvula aí de escape do Espírito para te orientar. Tipo assim, olha, eu não sei, mas não estou sentindo paz, não. Você já pula fora. E tal coisa. Me dá alegria. Ah, então. Percebeu? Quando os dois estiverem conectados, pode ter certeza que é bênção. Seja humilde. Muitas das vezes o homem, ele é assim, irmão, já quebrei muita cara, já falei isso aí. O homem é muito turrão. Muitas das vezes tal coisa, não, quero tal coisa. Eu lembro que eu ia, se eu voltasse o tempo, eu lembro que a Elma falou, eu queria um imóvel, um investimento do imóvel, e a Elma falou, meu bem, por que a gente não pega esse aqui? Aí eu falei, mas esse aqui não, que é perto de uma faculdade, isso era lá em Araçatuba. Esse empreendimento é perto de uma faculdade, eu acho que não vai ser legal. Esse é perto de um bosque, uma área melhor. Até hoje eu lembro, irmão. Aquele que eu falei, vamos pegar esse aqui. Olha só o que aconteceu. Aquele empreendimento que eu peguei, paguei, irmãos, até vindo para cá estava pagando. Era uma cooperativa. O cara, eu acho que deu o golpe, né? A gente não pagava muito, mas cooperativa é assim, quando tem um prejuízo, espalha para todo mundo. O investimento parou, muitas pessoas que não foram sorteadas ficaram sem os seus imóveis. Quem foi sorteado está lá, não pode vender, no maior rolo. Eu tinha o que me deixou tranquilo é que eu vi pessoa lá que comprou 2 à vista, irmão. Deram todo o dinheiro. É uma família que veio lá do Japão, compraram, perdeu tudo. Eu estava pagando mês a mês. Eu paguei a metade dele. Exatamente a metade. Perdi tudo. Perdi tudo. E esse outro que ela falou, teve esse reflexo, né? Mas eles fizeram uma situação e tal que acabaram lá. Todo mundo recebeu dele. Ficou bem melhor, uma situação melhor, tudo melhor. E perto da faculdade, era facinho para alugar e tal. E aí? Dancei. Isso é só um de várias situações. Antes desse, teve uma casa em Barra Mansa, que ela falou, não faz, vamos fazer um investimento muito bom, faz. Irmão, foi a pior coisa que nós fizemos. Eu até devolvi a casa para quitar o saldo do devedor. Eu devolvi. Só para não ficar com a dívida. Para analisar. Eu perdi todo o recurso que eu coloquei, todo. Aí eu fiz uma carta lá para o empreendimento, eu devolvi, devolução de imóvel para quitação de saldo devedor. Eu até fiquei doutor no negócio, que eu queria ficar livre daquele negócio. Só aí mais um recurso violento, por não ouvir a esposa. Amém, irmãos? Então, e outras coisitas mais. Tá? Então, ouça. Na concordância, Deus vai usar. Em nome de Jesus. Mas busque, irmãos, a vontade de Deus. Traz Deus para o negócio. Não é assim, ó. Por exemplo, olha, tem uma proposta lá para os Estados Unidos ou para a Europa. Tá, tudo bem. E aí? Olha a pergunta que você tem que fazer.
Está em concordância? Está. E lá, eu vou ter o suporte da igreja? Eu vou ter uma igreja para eu congregar? Como é que vai ser lá? Não pensa só no dinheiro, irmão. Como é que vai estar minha família? Percebeu? Irmãos, coloque Deus em primeiro lugar. Ah, mas agora eu ganho mais ou menos. Você tem Deus aqui, está sendo acompanhado, curado, transformado. Percebeu? Leve isso aí. O acompanhamento da família, o apoio. Tem gente, irmão. Eu ia falar uma palavra, mas você sabe, né? Quem vende o corpo, né? O que é. Tem gente que parece que é isso. Tem valor. Dá um dinheiro, faz tudo, irmão. Não é assim não. Para. Isso daqui é correto? Isso daqui tá. Eu vou ter o apoio da igreja. Irmãos, isso daí é eterno. Percebeu? Se você fizer isso, você vai estar na plena vontade de Deus. E muitas das vezes, irmãos, é o inimigo te testando. Se você ama o Senhor mesmo ou não. Tá bom? Então, fique atento com relação a isso. Em cada situação, ore, busque a Deus, busque pessoas idôneas que vão te ajudar. Quer ver? Olha, é Romanos 8, 14. 14 e depois o 16. Olha só. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Então nós precisamos, irmãos, sermos guiados pelo Espírito de Deus. E não por dinheiro, não por outra pessoa, não pela mulher, não pelo marido, mas pelo Espírito de Deus. Tal coisa. É uma viagem que vai fazer, uma situação, é o trabalho, uma mudança. Não faça as coisas da sua cabeça. Ore primeiro. Enquanto Deus não falar, não arreda o pé. Não arreda o pé, irmão. Entre em concordância com seu marido. Eu sei que muitas das vezes a pessoa não quer dar o braço a torcer e tal. Irmão, mas é assim que Deus fala. Tá bom? Versículo 16, olha. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Então, o seu Espírito, o Espírito Santo de Deus, que na verdade está em você, mas conectado com o Senhor e tal, vai te mostrar, vai te falar o que você tem que fazer. Você não pode ficar procurando um profeta. No Antigo Testamento tinha a figura muito do profeta, porque não tinha ainda o Espírito Santo de Deus em cada um, em Cristo Jesus. Então a pessoa buscava um profeta, até o rei. Profeta, o que eu tenho que fazer? Aí a pessoa está hoje com Jesus, com a igreja, com unção, com poder, atrás de um profeta. Ah, a irmã fulano de tal, o irmão é profeta, aí vai nele. E agora, o que eu vou fazer? Vai crescer, irmão. Vai orar, vai buscar na palavra. Deixa Deus falar contigo, o que Ele fala. Não seja guiada por ninguém não, irmão. É aí que muitas pessoas perdem até dinheiro. Que o outro fica ali e agora, ó, eu acho que Deus está mandando que você me dê tal coisa. Que começa a ver os espertalhões. Então não, irmão. Busque o Senhor. Eu estou aqui, ó, como pastor te falo, eu não gosto de ficar direcionando ninguém. Faz isso, não controlo ninguém não, irmão. Eu tenho temor a Deus. Tá? Tem vezes que Deus até me fala coisas, mas eu fico quieto e eu direciono a pessoa, sabe? Falando, querendo não falar, a pessoa pesca. Tipo assim. Amém? Mas cuidado. Mas existe sim pessoas que são tremendamente usadas como profeta de Deus e fala, mas entenda, em Cristo Jesus, o Espírito Santo está em você, ele fala contigo. É isso que você tem que buscar. E não também deixar qualquer um impor as mãos na sua cabeça. Não deixa não. Se você não conhece a pessoa, não vai coisa boa não.
Percebeu? Fica esperto. Tem gente que está na rua ali, posso orar por você? Não, irmão, eu oro todo dia no Senhor. Não sei que oração que ela vai fazer, não sei quem é a pessoa. Pode ser alguém até do outro lado lá. Você pode orar por você? Não, irmão, oro tudo. Já orei hoje, hein? Deus te abençoe, glória a Deus. E estou fora. Não deixa não. Que oração ela vai fazer? Sei quem é ela. Entendeu? Então, desconfie de todo mundo, irmão. Aí você vai ficar mais protegido. Amém? Então, Senhor, eu quero transbordar do pleno conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e entendimento espiritual. Irmão, sabedoria e entendimento espiritual. Sabedoria é tomar a decisão correta, o caminho correto. É o sábio. Os reis, os reinos tinham seus sábios. O que é o cara sábio, a mulher sábia? Toma uma atitude aqui, mas pensando lá na frente. Percebeu? Sábio na negociação, sábio na compra das coisas, sábio para usar o seu recurso, sábio no falar. Você está querendo explodir, mandar o cara lá para aquele lugar, né? Tudo bem? Tudo bem. Deus te abençoe. Já dá um sorriso. Percebeu? Então precisamos ser sábios. Sabedoria nas atitudes. Buscar, pensar antes. Pensar antes de tomar decisão. Eu aprendi com um dos chefes que eu tinha. Estava lá o circo pegando fogo, né? Aí ia tomar tal decisão, cobrava ele e tal. Amanhã eu te falo. Aquilo me matava de... Falei, rapaz. Aí chegava no outro dia, ele falava o que era para fazer. Amanhã eu te falo. Aí ele buscava lá na sua orientação. Ele também era cristão. Amém? Tudo bem, tem coisa que você tem que tomar uma atitude imediata. Mas se você puder esperar um pouco, espera. Ore. Se você vai fazer um negócio e o cara fala assim, é pegar ou largar. Sabe o que você fala? Larguei, pode ir. Você entendeu? Negócio, tem que ser agora. Esse é o negócio da China. Tá bom. Não gosto de negócio de China. Gosto de negócio do Brasil. Percebeu? Sempre a enganação é isso, irmão. Não tem que ser agora e tal. Tá bom, não quero não. Você vai perder essa oportunidade? Eu não quero saber disso aí. Eu estou na bênção de Deus. Tchau. É isso, irmão. A pessoa se afunda nisso. Amém, irmão? Então, isso é sabedoria nas coisas. É entendimento espiritual. Olha aí, entender espiritualmente as coisas, não só materialmente. Puxa para o lado espiritual. Espera aí, será que isso aí não é investida maligna? Será que isso é de Deus, não é? Será que o inimigo não está envolvido nisso? Será? Percebeu? Amém? Você tem que questionar. Na verdade, irmão, quando você estiver conectado com o Senhor, você bate o olho e o Espírito Santo já te mostra se a situação é correta ou não. Amém? A fim de viverdes de modo digno do Senhor. Olha, isso tudo você tem que orar, pedir a Deus para você viver de modo digno do Senhor. Ou seja, viver em paz, viver bem. Para o teu inteiro agrado, agradando a Deus sempre. Você vivendo assim, sabiamente, analisando, dessa forma, Deus fica feliz. Ele deve chamar os anjos lá no céu, né, e falar, olha lá meu filho, olha lá, vai. O cara é sábio, inteligente, hein? O inimigo queria pegar ele, ele saiu direitinho. Rapaz, que maravilha. Olha ali, ele ia ficar nervoso e tal. Perdoou, ficou tranquilo. Olha, não se põe o sol sobre a vossa ira. Esse cara é bom, hein? Vamos colocar ele numa posição de destaque lá para frente aí. É isso, irmão. Deus está assim. Fica de olho.
frutificando em toda boa obra. Então, tudo nós temos que frutificar, dar fruto, irmão, resultado. Você está aqui quanto tempo, né, no caminho do Senhor? Glória a Deus. Mas isso tem que dar um resultado, irmão. Vida no Senhor e da mesma forma não dá certo. Vai evoluindo. Eu sei que você está melhorando a nível espiritual, a nível de paciência, de domínio próprio, aprendendo mais da palavra do Senhor e coloque em prática. Você tem que mudar. Eu mudo, irmãos. Cada vez mais eu vou melhorando, me aperfeiçoando. Amém? Glória a Deus. Em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Ó, com isso nós crescemos no conhecimento de Deus. Deus é isso. Irmãos, Deus é palavra em ação. Deus é amor. Por isso que o Senhor fala, Deus é amor. Por quê? No relacionamento com o nosso irmão, no dia a dia, que a gente vê quem é quem, irmão. Não é na palavra não, eu posso dar uma mensagem maravilhosa. Se eu tratar mal depois o irmão e não socorrer, não atender, for mentiroso, trapaceiro, irmão, fica difícil, né? A gente vê quem é quem no dia a dia. Amém? É isso aí. Então, o conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória. Ah, irmão, sendo fortalecido, força. Como assim? A força espiritual. Aquele que anda na palavra, que cumpre isso, tudo isso que eu falei, que se humilha perante o Senhor, ele é forte. Ele é forte e fortalecido com todo o poder. Percebeu? O poder do Espírito Santo para mandar o mal sair, para orar e a coisa acontecer. Amém? Para mover os céus, a oração que Deus atende. Irmãos, Deus não ouve a pecadores. E aí, tá os crentes também, irmão. Não é só falar, aceitei Jesus e tal, e vive uma vida torta. Tem oração que Deus nem ouve da pessoa, irmão. Não tem autoridade. Então nós temos que ter um coração puro perante o Senhor. Aí você ora e acontece. Porque você está fortalecido. Está cheio da força. Cheio do poder de Deus. Amém? Glória a Deus. Segundo a força da sua glória, em toda esperança, longanimidade, com alegria. Ó, em toda esperança, expectativa de um futuro. Longanimidade, tardio em se irar. Aquela pessoa que espera, com alegria. Passa pelas situações com alegria, independente da situação, porque vai para o céu. Porque vai ter um fim. Ok. Amém? E não podemos ficar jogando tudo na vontade de Deus. Não, da vontade de Deus, da vontade de Deus. Espera aí, irmão. Não é verdade? O que você está comendo? Você está fazendo exercício, você está se cuidando, você está... É isso aí, irmão. Percebeu? Então nós temos uma obrigação a fazer. O nosso corpo é o templo do Espírito Santo de Deus. Você tem que se manter saudável para cuidar da sua família, para fazer a obra de Deus, para fazer o melhor viver. A pessoa pode ter uma fé tremenda. Se ela não viver com o pé no chão, ela vai dar o passo maior que a perna, em todos os sentidos. E não adianta depois falar que foi Deus que tal. Não. De Deus não se zomba. Porque tudo aquilo que o homem semear, isso também se fará. Então nós temos que ver a nossa responsabilidade. E parar de jogar para o Senhor todos os nossos insucessos. Amém?
É duro, né? Mas é verdade. Aí em muitas áreas você vê uma pessoa que não é do Senhor, não é da igreja, até bem sucedido. Por quê? Porque ele está colhendo o que ele semeou. Nessa área você também não está semeando. Percebeu? Então você tem que aprender até com o ímpio e semear naquela área também. Em nome de Jesus. E finalizando, eu te agradeço, Pai, por participar da herança dos santos da luz. Vamos ficar de pé. Olha, nós que estávamos designados para irmos para uma condenação eterna, fomos separados pelo Senhor, capacitados, recebemos aí o nome de Jesus e vamos ter toda a herança dos céus. Já aqui na terra podemos ter muita coisa, né? Pela fé, autoridade, oração e ainda mais na eternidade. Amém? Glória a Deus. Gostaria que você fechasse os seus olhos. Vamos orar. E eu quero orar por você, sim. Que o Senhor venha te dar esse pleno conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e entendimento espiritual, para que você possa viver de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecido com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda a esperança e longanimidade com alegria. Em nome de Jesus.